Irmãos, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo número 9. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens que tem como título esse aqui. Nilton, depois pode deixar aí o culto inteiro. Quem sou eu no corpo de Cristo? E eu pedi o Nilton para fazer a arte e ele teve um negócio brilhante. Ele conseguiu essa imagem de peças encaixando, formando uma cruz, que eu falei, cara, nem eu tinha pensado num negócio tão bom desse. Então é bom quando Deus realmente ajuda-nos e envia pessoas para nos ajudar. E essa série de mensagens é para que você pense qual é o seu lugar, qual é o seu papel dentro da igreja, por que você está aqui, por que Deus te trouxe a este local. E o nosso desejo nesse ano, como você toda vez entra na igreja ali, é preparar o seu coração para uma grande missão que Deus tem para a nossa igreja, para a vida do povo do Senhor. Uma missão que já foi levantada pelo próprio Senhor e outorgada pelo próprio Senhor para nós, como servos dele. Uma missão de pregar o Evangelho, de falar a respeito de Cristo, de falar a respeito da bondade e da misericórdia do Senhor. Mas para isso você também precisa entender o seu valor. Por que você está aqui? Quais são os dons? Qual é o seu talento? E para tanto, para sabermos quem eu sou no corpo de Cristo, em primeiro lugar eu preciso entender que esse corpo, essa igreja, não pertence a homens, mas ela pertence ao Senhor, ao dono da igreja, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso eu quero convidar você a ler comigo o texto de Hebreus, no capítulo número 9, do verso 11 até o verso número 14. Tem um ano que eu tenho pensado nessa série de mensagens. Um ano que eu já tenho pensado nesse projeto para a igreja. E orado por isso. E eu tenho certeza que Deus pode falar ao coração de cada um que nós estamos aqui. A palavra do nosso Deus, a partir do verso 11, do capítulo 9 de Hebreus, diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Deus assim nos abençoe. Não tem como eu iniciar uma série de mensagens e falar que Cristo é o dono da igreja sem pensar no momento em que Paulo despede da igreja dos presbíteros em Mileto. Na verdade, não a igreja de Mileto, mas a igreja de Éfeso. Paulo estava voltando para Jerusalém e convoca os presbíteros os presbíteros de Éfeso para que fossem até Mileto, a fim de que Paulo pudesse trazer algumas orientações, bem como também tecer a sua despedida. E lá no livro de Atos, no capítulo número 20, no verso número 28, nós temos a seguinte fala do apóstolo Paulo: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Aqui nós já temos a clara e evidente certeza que a igreja, embora seja feita de homens, embora sejam feitas de pessoas que têm histórias diferentes, vêm de locais diferentes, de famílias diferentes, embora sejamos uma eclesia ou uma comunidade que tem como princípio reformado, devemos entender que a igreja ela pertence a Cristo e não a nós mesmos. Nós apenas somos instrumentos do Senhor
para que a igreja do Senhor possa ser levada, adornada para o grande noivo, o grande dia do encontro entre o Cordeiro e a sua noiva. A igreja não pertence a nós. Obviamente, eu não estou falando aqui de uma igreja no sentido institucional. Não estou aqui falando de uma igreja presbiteriana, por exemplo. Eu estou falando da igreja no qual é reunido aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Cristo, o que a teologia vai chamar de igreja invisível, na qual todos aqueles que pertencem ao Senhor porque foram comprados por Ele mesmo. Portanto, meu amado irmão, se você pertence a essa igreja, entenda que você é servo de Cristo e que Ele é o seu Senhor, e que a igreja também institucional precisa servir aquele que é dono da igreja. Portanto, pastor, presbíteros, liderança, mulheres, homens, crianças, não podem em si achar que uma comunidade evangélica ou uma comunidade de pessoas que professam a fé em Cristo Jesus lhe pertença. Porque, na verdade, ela só te pertencerá se o dia que você comprá-la com seu próprio sangue. Mas eu quero te dizer, mesmo que você morra pela igreja e derrame o seu sangue nunca será satisfeito, porque você é pecador. Porque aquele que comprou a igreja, que é dono da igreja, derramou o seu sangue imaculado, por amor a Deus, e por amor a mim e a você. Portanto, entendermos quem nós somos, dentro do corpo, que é a igreja, nós precisamos entender quem que é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Ele é que comanda, é Ele que governa. Se nós analisarmos o livro de Atos dos Apóstolos e percebemos a caminhada do povo, nós vamos perceber que enquanto eles pregavam o Evangelho, a palavra do nosso Deus vai dizer que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Não eram os profetas, não eram os apóstolos, não eram os pregadores com a sua maneira de falar, que enchia e que tornava o coração daqueles que ouviam para receberem e aceitarem Cristo nos seus corações. Mas foi o próprio Deus, a ação do Espírito Santo, que trazia aos convertidos e eles recebiam o Senhor através da pregação da palavra. Porque quem comanda e quem é o dono da igreja é Cristo e não nós mesmos. E para você entender muito bem, nós temos que olhar para o texto de Hebreus, que vai mostrar o preço que esse Senhor pagou para que essa igreja possa ser dele e nós o servirmos. O texto de Hebreus, no capítulo número 9, o autor, que nós não sabemos quem é, ele vai tratar da antiga aliança para a nova aliança. Ele vai tratar dos sacrifícios do passado e olhar para o presente que é Cristo Jesus, para o sacrifício vivo, perfeito, imaculado. E nesse sentido, ele demonstra que o sacrifício feito por Cristo Jesus, ele equivale, é muito maior e foi satisfeito de uma vez por todas. Portanto, não é necessário mais voltarmos aos rudimentos da lei, não é necessário mais voltarmos ao passado, para então adentrarmos no corpo da família de Abraão, porque nós hoje, em Cristo Jesus, temos o livre acesso, porque Ele resolveu pagar o preço. E o texto vai nos dizer que esse Cristo, que foi como sumo sacerdote, Ele trouxe para nós eterna redenção. Observe na palavra do Senhor, no verso número 11 em diante, ele diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, nesta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Se nós voltarmos para o passado e voltarmos para a prática da antiga aliança, nós vamos perceber que o povo de Israel tinha que levar um animal para sacrificar, para que ele pudesse, através do sacrifício daquele animal, ser santificado, perdoado os seus pecados.
E ele fazia isso uma vez por ano, ou todas as vezes que ele pecava. Se você ler o livro de Levíticos, você vai perceber, para cada pecado específico havia um tipo de animal para ser morto. E nós que estamos estudando aqui na quarta-feira, já entendemos por que o animal morria, por que o sangue dele deveria ser derramado, porque no Antigo Testamento prefigurava o sangue verdadeiro que seria derramado em favor de muitos. Como diz o texto de Isaías, capítulo 53, o que é o sangue de Cristo. Era necessário alguém morrer, algo morrer em favor do outro, para que assim ele pudesse receber o perdão, a santificação. Porém, estes sinais, ou estes eventos que eram repetidos, já demonstra que eles não davam garantia alguma de futuro. Pelo contrário, ele apontava para uma garantia que viria, mas não era garantia. Todos os anos você deveria então levar o animal, matar o animal, pôr a sua mão sobre ele, confessar o seu pecado sobre ele, e o sacerdote vinha e imolava na sua frente, para você ver o derramar de sangue, e ele aspergia sobre você, e dizia: agora você está perdoado. Imagine você fazendo isso. Imagine você cuidando de um cabritinho, de uma ovelhinha, e trazendo à igreja, depois de cultivá-la por um tempo, e ver aquele animal morrendo no seu lugar. Eu quero dizer que isso foi o que Cristo fez. Que no momento da cruz do Calvário, era como se nós estivéssemos colocando a mão sobre ele, e confessando todos os nossos pecados, derramando sobre ele todas as nossas iniquidades. E ele, como sumo sacerdote, imolando o Cordeiro Santo, que é ele mesmo, trazendo para nós a redenção. Mas não é qualquer redenção. É algo eterno. É algo que dura. Por isso nós lemos um texto hoje, no início do culto, Romanos capítulo 8, verso número 31, até o verso número 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, será perseguição, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem pode nos retirar e tirar de nós a eterna alegria da redenção? Ninguém. Porque ela está garantida não pelaquilo que nós fazemos, mas sim pelaquilo que Deus faz. E essa eterna redenção, nós precisamos entender que ela não é pelos méritos humanos. Não foi porque você é bom. A redenção não foi porque você fez alguma coisa. Se você acompanhou o texto, a leitura dele, você vai perceber que ele mesmo, oferece o seu próprio sangue para trazer para nós redenção. É ele que oferece. Não é baseado nos meus talentos, não é baseado nas minhas capacidades, não é baseado nas minhas oratórias, não é baseado naquilo que eu faço de bom ou de ruim, mas é baseado simplesmente no amor dele. Ele resolveu fazer isso. Ele resolveu derramar o seu sangue. Portanto, meus amados irmãos, pertencer à igreja do Senhor, pertencer à igreja de Cristo, eu quero dizer para você, não é porque você faz alguma coisa. Porque você pode ser muito bom em muitas coisas. Você pode ser bom na administração. Você pode ser bom com dinheiro, com organização. Você pode ser bom para tocar instrumento, cantar. Que isso não lhe garante entrar na igreja invisível. Deus não está nem um pouco importando com os talentos humanos que você tem. Embora todos esses talentos humanos foi Ele que te deu, mas nenhum desses talentos humanos garante a você a entrada na igreja dele, na igreja invisível. Talvez possa garantir para você a entrada numa igreja para você fazer algumas coisas, tornar até ser um líder de uma igreja. Mas isso não garante que você está na igreja invisível. Porque para estar na igreja invisível, você precisa ter sido remido no sangue de Cristo. E se você não foi remido no sangue de Cristo, você não pertence à igreja dele. A remissão não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que ele fez.
Por isso eu sou remido. Mas nós falamos muito sobre remissão, redenção. O que significa isso, pastor? Uma palavra que está aí, mas o que significa essa remissão? E por que Cristo está dizendo que nós recebemos uma eterna redenção, uma redenção eterna? O que é redenção? Nós temos o Wesley que trabalhou. Peraí. Ok, obrigado, Google. Isso aconteceu no acampamento, irmãos. Eu esqueci de colocar aqui no modo avião. Isso aconteceu no acampamento. Para apresentar para vocês aquilo que eu disse pela manhã, desligue o seu celular. E aqui eu estou acompanhando a minha mensagem. Então desligue o seu celular. Viu? Eu passo vergonha aqui, mas a vergonha é para ensinar. Amém por isso. Mas o que é redenção? Nós temos o Wesley aqui que trabalhou muito tempo no sistema penitenciário e temos o Leonardo também. Leandro. Meu irmão gêmeo, que trabalha até hoje. É quando ele chega lá para o cara e fala assim, vou te render hoje. Render o quê? Te deixar livre daquela coisa pesada. De estar ali tendo que cuidar de pessoas, tendo de cuidar de algumas pessoas que para nós não têm um bom convívio. Então, quando ele é rendido ali, ele fala assim, vou embora para minha casa. Principalmente eles que trabalham 24 horas. Aí que é o momento da redenção que é o mais esperado. Mas a redenção aqui é muito mais, é um livramento de pecado, é um livramento da escravidão. É como se Cristo chegasse para você, pelo sangue dele, e te desse a alforria, você está livre. Eternamente livre. Você não tem condenação. Não pesa sobre você mais nada. Não pesa sobre você acusação nenhuma. Você está livre porque eu comprei você. A redenção aqui tem como sentido a olhar para a escravidão. E aqui Cristo nos diz, eu remi você, eu rendi você, eu paguei o preço por você. Agora você é livre. Você não pertence mais ao pecado. O pecado já não domina você mais. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós somos remidos. E aqui é uma alegria muito grande para nós. Que Cristo não brinca conosco. Ele não faz uma coisa para depois se arrepender, porque Ele não pode fazer isso, porque Ele é Deus, e Deus não pode mentir, Deus não pode se arrepender. E quando Ele faz uma obra, Ele faz uma obra eterna, e a obra eterna dEle é que uma vez por todas, em Cristo Jesus, nós somos livres do pecado e temos eterna redenção. E quando recebemos Cristo no nosso coração, entendemos o que Ele fez, nós então entramos na igreja dEle, e por isso nunca mais saímos, porque Ele mesmo é que garante a nossa permanência ali. Pastor, mesmo o senhor cometeu os mais piores pecados, mesmo, pastor, se eu fizer algo que aos meus olhos, aos olhos da minha família, é demasiadamente difícil, o que nós lemos hoje? 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Portanto, nada pode nos separar do amor de Cristo. A redenção, ela é completa. E Ele, como Senhor da igreja, como Senhor da eclesia, Ele paga o preço e traz para nós a redenção. Tendo obtido de uma vez por todas. Não por sacrifício que vai tendo, mas por um sacrifício eterno. E Ele nos compra, meus queridos irmãos, para um propósito. Cristo nos compra e pagou o preço por um propósito específico. Que aí entra no princípio de que quem é você dentro do corpo de Cristo? Acompanhem, por favor, a leitura que segue no verso de número 13. A palavra do nosso Deus diz assim, portanto, se o sangue de bodes, de touros e cinzas de uma novilha aspergido sobre os contaminados, o santifica quanto à purificação da carne,
quanto mais o sangue de Cristo. O que o autor está dizendo, se eles se alegram com a santificação da antiga aliança dos animais, que os santificavam, que traziam para eles uma alegria, agora imagine o sacrifício de Cristo, muito mais. Nós precisamos nos alegrar, e muito mais o Senhor nos santifica através desse grande sacrifício. Mas o autor continua, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Aqui algumas coisas que eu quero salientar para você. Primeiro, o sangue de Cristo nos purifica, e Ele precisa purificar a nossa mente, o nosso raciocínio, para entendermos completamente quem Ele é e o que Ele faz. No acampamento eu tive a oportunidade de falar um pouco para vocês de Romanos, capítulo número 1, capítulo 12, verso 1 e 2. Que Paulo nos convida a fazer uma metanoia, uma transformação de mente. Que ele vai dizer que é o nosso culto racional. Nós não precisamos ter paixão por Cristo, nós precisamos entender quem é Cristo, amar ao Senhor Jesus, porque nós o entendemos. Entendemos o seu sacrifício, entendemos o preço que Ele pagou, entendemos a dor que Ele sofreu. Embora nós cantamos, não saberei o preço que Ele pagou. De fato, não tem como saber, porque você não estava lá na hora que Ele sentiu a dor. A única coisa que você pode pensar que foi algo terrível. Mas Ele fez isso para que você possa ter vida, eterna redenção. Para que você possa ter uma mente transformada, uma mente santa. E nós precisamos disso, meus irmãos. Para servir ao Senhor Jesus, nós precisamos estar conectados a Ele e ter uma mente na qual Ele é engrandecido e santificado através de nós. O nosso pensamento, a maneira com que agimos, a maneira com que falamos, precisa enaltecer, precisa apresentar Cristo Jesus. Eu digo para vocês, muitas vezes nós vamos e queremos fazer missões. Este é o nosso desejo. Foi para isso que nós fomos chamados, para pregar o Evangelho. Mas como pregar o Evangelho se nós não conhecemos aquele que é o Redentor? Como pregar o Evangelho se nós não conhecemos a Cristo? Como pregar o Evangelho se o nosso coração e a nossa mente ainda está focada neste mundo? Mesmo sabendo que nós recebemos a eterna redenção, não estamos prontos para ir para o céu. Mas Cristo, Ele nos traz a eterna redenção para um objetivo. Primeiro, para que nós possamos ser transformados, a nossa mente, para entendermos o preço do seu sacrifício. E segundo, para que nós possamos servir, para servirmos ao Deus vivo. Muitos acham que nós somos salvos apenas para ir para o céu. E chegar lá e ficar cantando com um coral de anjos. Eu quero fazer parte do baixo, do coral lá, com os anjos lá. Cantar, deve ser bonito demais. Eu fico olhando aqueles corais africanos, com aqueles nossos irmãos que têm um vozeirão grosso. Eu falo, nossa, que trem bonito. Eu fico imaginando, o céu deve ser assim, deve ser muito legal. Aí eu começo a escutar umas vozes mais melódicas, umas vozes femininas, umas músicas que eu gosto de ouvir, mas é coral, assim, quando eu estou estudando. E eu começo a escutar umas vozes mais melódicas com timbres diferentes. Eu falo, nossa, que delícia. Agora imagine isso no céu. Às vezes nós ficamos pensando só no céu. Como será no céu? O que eu vou fazer? Qual rua que eu vou morar? Será que eu vou morar na rua de ouro, na de cristal? Ou na favela, como diz o Wesley, do céu? Se lá tiver. A gente não precisa preocupar com o céu. Porque aqueles que têm Cristo Jesus e foram remidos no sangue do Cordeiro, sabem para onde vai. Mas nós temos que preocupar aqui agora, porque nós fomos comprados, remidos e recebemos a eterna redenção para servir ao Senhor. E muitas vezes nós fugimos do serviço divino. Escondemos os nossos dons, os nossos talentos, por vergonha.
Ou porque, não, já tem gente demais, põe outro em meu lugar. Não queremos participar do envolvimento da igreja, porque, não, estou cansado, trabalho muito. De fato. Você trabalha muito e está esperando o grande dia da redenção, que você vai ter o grande sossego. Talvez você vai chegar lá e vai ficar muito triste. Porque lá você também vai trabalhar. Você ainda vai continuar servindo ao Deus vivo. Lógico, pastor, que lá não vai ter canseira, mas você vai trabalhar. Mas o Senhor nos salvou para servir a Ele, para servir a sua igreja, para que juntos possamos nos conectar, para que juntos possamos ser uma igreja que frutifique na graça do Senhor Jesus. Não foi simplesmente para ir para o céu, não é simplesmente para esperar as moradas celestiais, mas é para servir aqui e agora. E a minha pergunta para você é: o que você tem feito no corpo de Cristo? Você que já entendeu o Evangelho, você que já entendeu a graça, foi alcançado pela misericórdia do Senhor, o que você tem feito? Qual é a sua disposição de sair da sua casa para fazer a visita para alguém que está ao lado? Qual é a sua disposição para orar com o seu irmão? Qual é a sua disposição de vir ao estudo bíblico, de vir na reunião de oração, de participar dos momentos evangelísticos da igreja? Qual é a sua disposição? Às vezes a sua disposição é só esperar o dia da morte chegar, igual a Raul Seixas cantou uma música. Ficar ali com a boca aberta esperando a morte chegar, para então contemplar o céu. Você não entendeu a graça. Você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o preço de Cristo. Ele salvou você não para ir para o céu, Ele salvou você para servi-lo aqui. Imagine se os apóstolos, que no passado entenderam o Evangelho, dissessem: não, nós vamos guardar o Evangelho para nós e esperar que o grande dia da volta do Cordeiro chegue. Talvez até hoje nós estaríamos perdidos. E o que nós vamos fazer com quanto pessoas que estão ali fora? Pessoas da sua família que você conhece, vizinhos que você tem, e que você nunca abriu a boca para falar do amor de Cristo, porque você está tanto na expectativa que Jesus vai voltar e que não se dispõe a servi-lo. Quem é você no corpo de Cristo? Cristo é o Senhor da igreja. Ele pagou um preço altíssimo para que você fosse salvo da ira vindoura. Mas Ele te chama para o serviço. E o que você tem feito? Quem é você no corpo de Cristo? Quem é você na igreja? Qual é o seu papel? Você tem cumprido o seu papel? Você tem trabalhado para o Senhor? Ou você apenas tem reclamado daqueles que trabalham? A palavra que eu tenho para vocês é: meus amados irmãos, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos agir. Porque o Senhor tem marchado. O nosso general tem nos convocado para a batalha. E nós precisamos estar prontos para o grande dia da batalha. E também prontos para o grande dia da nossa redenção completa. Portanto, haja. Trabalhe. Sirva ao Senhor. Sirva a igreja. Não espere as pessoas chegarem a você e falar assim: vamos trabalhar. Não. Toma iniciativa. O que está precisando? Se você procurar os diáconos aqui, os presbíteros, perguntar assim: está precisando de alguma coisa na igreja? Você prepara a lista, que talvez ele vai te dar uma enciclopédia para você levar para casa e escolher o que está precisando. E está precisando de muita coisa. E nós sabemos que tem muitos talentos aqui dentro da igreja. E que talvez, desculpa a expressão, por preguiça, ou porque ainda não entendeu o Evangelho, e não entendeu que foi comprado para servir a Cristo, tem permanecido parado, deixando que outros façam e acumulem, porque você não consegue ou porque você não deseja fazer. Entenda o Evangelho. Cristo pagou um preço altíssimo pela sua igreja. Um preço eterno. Mas Ele pagou para que você também o servisse.
e serviço no seu corpo, que é a igreja do Senhor. Não para que você seja glorificado, não para que você receba aplausos, não para que você receba aqui prêmios, presentes, mas Ele chamou você para servir, e através da sua vida, Ele possa ser glorificado. Faça como João, na oração dele, que eu diminua para que tu cresças. Se nós fizermos isso, nós vamos entender que Cristo é o Senhor da igreja, e vamos começar a entender qual é o meu papel e a minha função dentro do corpo que é Cristo Jesus. Eu quero convidar você a orar mais uma vez. E já convidar os presbíteros da igreja que venham à frente, por favor.